Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Superação. Para mim é um prazer compartilhar com vocês história de pessoas únicas, pessoas que mostram para a gente a força durante a dificuldade e podem sim transbordar na sua vida, contando a sua história e contando como a vida ela tem um significado único. Eu quero dizer para você que a sua história ela representa muito para muitas pessoas. Não desanime nas dificuldades. E para mostrar isso, hoje eu convidei uma pessoa extremamente especial para mim, uma pessoa que é muito forte e que mesmo nos desafios ela encontrou força para enfrentá-los e hoje ela impacta muitas pessoas na sua família, na sua casa. Eu quero que ela conte um pouquinho para vocês. E é um prazer para mim receber a dona Sônia. Sônia, obrigado por aceitar meu convite, viu? Muito obrigado por estar aqui e falar com essas pessoas. Gostei. Gostou? Gostei de estar aqui com vocês. Dona Sônia, é muito importante esse momento aqui com a senhora, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que passam por dificuldades e que vendo a sua história, te ouvindo, vão aprender muito, vão criar esperança, vão ver muitas coisas boas que elas podem fazer, viu? Por isso que Verdade. eu quis que a senhora viesse. Mas antes de a gente falar de problema, de desafio, eu queria que a senhora contasse um pouco da sua história, da sua vida. Me conta um pouquinho, a dona Sônia é casada com quem? Primeiramente, a minha criação foi uma criação pobre, né? Certo. Nós somos 9 irmãos. Meus pais teve 9 filhos, né? Aí eu que estava casado de pouco, estava na minha mãe, meu pai chegou da rua e falou, Sônia, eu passei lá no Hélio Garcia, o retratista, eu vou reunir minhas meninas, difícil para ser a Sônia, que eu morava mais distante. Só que ele chegou lá em casa, Otávio, e eu quero que você tire foto das minhas filhas hoje. 9 filhos. Ele falou, Sônia, era dia de festa na rua, né? Da igreja, então tá tudo esparramado. Sônia, reúne os meninos que o Hélio vai tirar. Tá lá esperando vocês para tirar Vai tirar foto. foto de vocês. Eu quero o retrato de vocês 9 juntos. E aí, assim, eu fiz. Eu podia ter tirado a foto. Nós tá os 9 filhos. Eu sou mais velha, A senhora é a mais velha. Sou mais velha. Uma turma grande. Uma turma grande. Tudo do jeitinho que ele pediu. Foi, reuniu. Tirou a foto. Mas ficou bonita. Essa foto já andou. E essa foto, a senhora tem essa foto Tem ainda? essa foto. E essas fotos, elas trazem muita memória, não traz, dona Sônia? Demais da conta. Muito bom. E muito nessa bom. fase dessa foto, como que era a vida da senhora? Era boa? Era boa, porque É. eu não conhecia nada diferente. Como não conhecia nada diferente, era Sogro, bom. piara. Ah. Então, toda festinha tinha, nós estávamos por dentro. Baile, nós estávamos por E a dentro. senhora era muito festeira? Era, porque toda festinha na igreja, eu participava, gostaria de ser até a primeira, quando decorou a santa, eu fui oferecida. Ah, a senhora E queria estar na frente ali Eu participando. participava, sim. Para baile, então, não, a coisa melhor era os bailes. E dos irmãos da senhora, que são 8 irmãos, né? 9 com a São, senhora. Eles estão vivos hoje? Graças a Deus. Todos eles? Tá abaixo de mim, tá até doente, adianta. Diz a Fernanda que ela tá com mais de Alzheimer. Mas tá bonita, come muito, só não tá andando direito. Entendi. Aí a Fernanda já tá bonita de rosto e come bem. E dona Sônia, Ai, aí a senhora morava em Grupiara. Grupiara, né? Nós nascemos lá, todo mundo. Aí depois eu estava com 3 anos, o pai mudou para a fazenda beirando Cascalho Rico, no Barro Preto. Aí lá minha mãe teve os outros filhos todos. Os outros até teve em grupo, lá no Barro Preto, na roça, com parteira, né? Era minha avó que era parteira, a mãe da minha mãe, mas depois ela faleceu. Era da roça, eu era um dentro de Cascalho Rico, as 2 parteiras. As parteiras. Na época era Meu só pai parteiro mesmo que é só tinha. parteira. Me conta assim, como que a senhora conheceu o maridão? Que eu conheço ele e eu sou fã dele. Achei ele uma pessoa assim. Como que foi esse encontro, esse amor? Como que foi? Foi na escola. Na escola? Porque ele, uma época, ele trabalhava na prefeitura. Meu sogro era chefe lá do serviço da prefeitura, de capinar, limpar, de limpeza. Eu tinha ido lá na casa dele um dia, fui lá um dia que a tia Fia estava lá, com a turminha de irmão trabalhando no quintal. E aí ele ficou de olho em mim, mandou o Gerardinho me perguntar como é que eu chamava, tá, você podia conversar comigo? Falei, pode, vai, né? Antigamente tinha que pedir permissão para conversar. É, aí eram 2 irmãos, falei, quem que é Antônio? E o Zé, eu não quero o Zé não, eu quero conversar com o Antônio. A senhora já estava de olho também, né? Foi que a irmã dele, eu quero conversar com o Antônio. Os 2 estavam juntos, o outro Entendi. era feio. O outro era feio. Até hoje ele é mais feio, então. Quer conversar Olha, ele com o vai Antônio. ouvir isso, não? Ele tá vivo? Esse feio? Tá, Ele vai ver esse vídeo, viu? mas nem problema. Tem, não? Não, era feio. Aí, eu e o Antônio conversou e depois ficou de não encontrar. Nessa época, meu pai tinha ido para uma roça do meu tio, comprou uma fazendinha, então meu pai não queria mudar para lá, tomar conta. Certo. E aí meu pai não enjeitava, tinha que trabalhar mesmo.
pegou minhas coisas, levou lá pro meu tio, irmão da minha mãe, e fui ficar com eles para estudar. Certo. Os outros eram mais pequenos. E só eu que estudei. Então, eu encontrava com o Antônio, ele tinha cisma do tio Dilo. O tio Dilo bebia um pinguinho, não gostava de ver o Antônio lá na porta dele, não. Ele me olhava demais, não podia encontrar com o Antônio lá na rua e não podia o Antônio ir lá para casa dele. Ah, você ficava E vigiando. vigiava, o tio Dilo me vigiava demais. E aí eu não obedecia, tanto, né? Temava Certo. e ia encontrar com ele. Onde você estava, Sônia? Você foi para casa dele? Eu falei, não estava não, tio Dilo, não estava lá na. Ele me especulava tudo, mas tudo era bom demais. Então, as belezas, mas era isso, né? Entendi. Era Então, namorar escondido. Namora meio escondido. Tio Dilo não podia ver tanto namorar. Você está aqui para estudar. Se você começar a namorar demais, com esse Antônio, com o Antônio Cunha, aí se você pegar e encontrar com esse Antônio demais, vou ter que contar com o Pazé, e você vai ter que botar para a roça. Você está aqui para estudar, não para namorar. Entendi. Tá com 13 anos. 13 anos. 13 anos. E aí eu tinha direito de cima de mim, me olhando. E aí vocês. Aí continuou, não teve como. Aham. Não teve O como. amor foi grande, vocês casaram. E vocês têm quantos filhos, dona Sônia? 3. 3 filhos. Como que eles chamam? Graças a Deus, uns anjos que eu arrumei. Como que chamou esses anjos? É a Shirley, a Sandra e a Vânia. 3 mulheres. 3 filhas mulheres, mas eu encanto. Um encanto. Todas casadas, todas têm sua família já. A Shirley tem 2 filhas. A Tanila tá grávida, tá esperando neném. Já é médico. Vida de médico não é fácil, né, dona Não é Sônia? fácil, A senhora não. tá vendo como é que É é? difícil, tadinha. Nossa, fica... Pode dar E ela medo. grávida ainda, né? Grávida. já E vai 3 ter. meses. Então você vai ter um bisneto. Um bisneto. E como que vai chamar esse bisneto? Antônio. Nome do bisavô. É, nome do Antônio. O Matheus quis pôr o nome, vou pôr o nome de Antônio. Que Eu legal. gosto mais do Antônio, então... Ô, dona Sônia, e aí a senhora criou a família da senhora junto com o seu Antônio, né? Tiveram 3 filhas, já tem netos, vai ter bisneto. Se Deus quiser. Já ando perrengado, você sabe, mas não queria os outros ir embora tão cedo. Não queria ir embora tão cedo. Coisa boa. E por isso que a senhora tá aqui, né? Estou aqui. E me Tá conta uma bom. coisa, como que foi assim, essa criação dos filhos? Foi difícil? Foi bom? Me conta o que a senhora tem mais de lembrança Não foi boa. difícil. Não, foi criar minhas filhas, mas foi tão fácil. Minhas filhas não pousavam na casa de tia, da prima, de colega. Nós não deixávamos. Que momento na história da senhora que a senhora começou a ter dificuldade por questão de saúde? Que a senhora começou a adoecer? Que momento que foi? A senhora lembra, assim? Como que começou? Eu comecei a passar mal com a tal pressão. Com pressão Deu alta. novidade, medi pressão, alguém lá pediu para medir, mediu, estava alta. Aí o colesterol, o Zé Henrique pedia exame, levava, Sônia, seu colesterol está tanto, vai virar diabetes. E, tá ali, e tanto dele falar, virou diabetes. Então, as coisas aumentaram quando começou. Que eu não importava, eu trabalhava, e trabalhava muito em firma, então eu queria ver o dinheiro. Eu não pensava, não era nesse Tanto diabetes, na nesse saúde. diabetes, não. Tá E tudo isso, bom. isso acontece com muitas pessoas, dona Sônia. A gente tem problema de saúde e aí tá com tanto desafio, às vezes financeiro, criação de filho, É sim, com que as aí, minhas filhas. que aí a saúde fica em segundo plano no momento, né? E aí a pressão alta, colesterol alto, diabetes, aí a senhora teve um problema no coração, não foi assim? Coração, o diabetes, pressão, que juntou. Que eu nunca fumei um cigarro, Ah, que bom. nunca bebi um copo de cerveja, e me deu tudo, Mas por outras coisas, né? por outras coisas. Eu falo não- que a saúde é um equilíbrio, né? Um pouco de tudo. Mas É. aí eu lembro que quando eu conheci a senhora estava numa fase muito difícil, Difícil, né? não. A senhora Naquela estava. época eu estava bem ruim. A senhora lembra, assim, o que que a senhora sentia? Como que a senhora estava vivendo? Deus e você me salvou, me curou, porque graças a Deus eu tô aqui boa conversando demais agora. Porque aquela vez eu ficava só sentada e eu tava vendo que eu tava engordando. Falava, "Xe, eu tô engordando demais, mas engordar demais não era um enxume que eu tava com ele. A senhora estava com um inchaço muito grande e por isso o peso aumentava muito. Pensava demais da conta. E precisava de oxigênio, né, dona Sônia? Precisava, aí daquilo ali eu comecei a oxigênio. E não podia largar. Se largasse, o que que pouquinho, acontecia? a falta de ar vinha, custava aguentar. Era difícil, a falta de ar muito complicado. Nesse momento, a senhora teve medo de morrer? Tinha dia que eu tinha medo. Deus só piorando. Mas Deus e você me salvou, porque eu tinha medo. A senhora tinha medo, Eu porque tinha, porque eu estava inchando demais. não ia. E a fartear demais, não estava podendo andar, comia as coisas, a fartear, pesava o estômago, ali a Estômago, fartear tá. começava. Isso é muito interessante porque a insuficiência cardíaca, que é o que a dona Sônia desenvolveu, é o enfraquecimento do coração
E esse enfraquecimento faz com que o corpo comece a reter líquido. Ele vai retendo líquido. Uma das coisas que o paciente observa é o aumento do peso, o desconforto abdominal, a falta de ar. E quando eu encontrei a dona Sônia, ela estava assim, muito acima do peso. E quando a gente fala acima de peso, é mais de 10 quilos de retenção de líquido, com muita falta de ar, no oxigênio. Isso vai levando uma limitação de vida progressiva. Se a gente não é bem assessorado nesse momento, infelizmente a situação ela fica irreversível. Mas graças a Deus a dona Sônia conseguiu reverter isso. E aí quando eu falo assim, dona Sônia, eu sei que a senhora tem muita gratidão pelo meu trabalho. Demais. Mas é tão interessante porque às vezes eu faço o mesmo trabalho com outros pacientes e a gente não tem um resultado tão bom como a gente teve na senhora. Porque eu acredito muito que a gente tem propósito de vida, sabe? Eu acredito muito nisso. Que a gente, quando entende o poder que a gente tem, aquilo que a gente tem que fazer ainda na vida, a gente cria força e consegue reverter. Bem assessorado, mas muito além disso. A senhora tem essa energia ainda de viver, é o que fez a senhora melhorar. E eu me recordo muito bem, um dia eu cheguei no hospital e a senhora já estava sem oxigênio, já começou a fazer algumas brincadeiras, já começava a rir, porque quando eu conheci a senhora nem conseguia abrir o olho direito, Não. né? E aí a senhora já começava a rir um pouquinho. Eu nunca esqueço o olhar do seu marido quando ele viu a senhora bem, tanto que ele estava feliz, porque também ele estava, obviamente, preocupado. Ele ficou satisfeito demais e se devia não me largar para nada. De você, da sua sabedoria que me salvou. Me curei, que hoje eu tô aqui. Eu tô aqui hoje viva, forte e sadia por sua causa, graças a Deus, sua força. Mas pela força da senhora, viu, dona Sônia? Eu fui só um instrumento. Eu falo que a gente é só um instrumento, né? O paciente, ele cria isso dentro dele. E o apoio da família da senhora, a família da senhora sempre está junto. Isso é muito importante. O apoio da família no sentido do cuidado ajuda muito. Então, a senhora tem um marido presente, filhas presentes, né? Minhas filhas também não me deixam, me largam. Elas querem ver o bolo, não dando boa para elas. E tem uma pessoa também, dona Sônia, que chama muita atenção, porque ela é muito presente na vida da senhora e ajuda muito a senhora na recuperação. Fala que o cardiologista, sem um profissional reabilitando o paciente, ele fica limitado. E tem uma pessoa que está aqui no estúdio, que eu queria que a senhora chamasse para mim, para contar um pouco do trabalho que ela faz com a senhora todo dia, que ela fica no seu pé. A senhora chama ela para mim? Quem que é essa pessoa? Mariana. Mariana? Mariana, por favor, vamos conversar um pouquinho. Vou chamar aqui a trabalho. Mariana, fisioterapeuta. Ela é especialista na parte cardiovascular, na reabilitação. Tem vários pacientes meus que ela cuida, que ela faz esse trabalho incrível. E a dona Sônia, inclusive a dona Sônia, ela chegou para mim através dela. Ela lembrou do meu nome, me contactou e hoje ela está desfrutando desse momento bom, muito, muito, muito pelo trabalho da Mariana. Eu queria chamar ela aqui para ela contar um pouco do trabalho dela também. Obrigado por estar aqui, viu? Imagina, E eu que obrigado agradeço. pelo seu trabalho. O seu trabalho é incrível e por isso eu quis, inclusive, que você participasse para te parabenizar pelo trabalho que você faz com as pessoas e por ter cuidado tão bem dessa mocinha, né, dona Sônia? Cuida bem da senhora? Cuida bem. Mas judia um pouquinho? Como é que é? Me conta como que é a relação de vocês duas. Os movimentos dela eu ainda sinto pesado ainda. Ainda sente pesado? Pesa. Mas te ajuda ou não? Ajuda, Na hora que tá fazendo, fica com raiva. fico. Anda demais, carregar peso na perna, vários movimentos Vários dela. movimentos. O trabalho da fisioterapia, né, Mariana, ajuda muito os pacientes a se recuperar. Eu queria que você contasse um pouquinho como que você conheceu a dona Sônia, primeiro, né, como você vê essa evolução dela, e depois você contasse um pouco também da fisioterapia, do trabalho de reabilitação. Como que você conheceu essa moça? A dona Sônia, ela veio pra mim, a Shirley, que é a filha dela mais velha, me procurou através de uma indicação médica também, porque na época ela não tinha condições, a dona Sônia não tinha condição física de se deslocar para uma clínica ou algo assim, né? Então ela estava procurando uma fisioterapeuta que faz reabilitação cardiopulmonar domiciliar. A gente iniciou esse trabalho com a dona Sônia há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, que tem acho que 1 ano que ela tá com o senhor, né? Desde então a dona Sônia vem evoluindo muito bem. Até brinco com a Shirley que assim, o trabalho domiciliar, ele te coloca dentro da casa do paciente e você acaba se tornando um membro. Então eu tenho um carinho muito grande pela dona Sônia, por toda a família dela, e é recíproco também, porque ela é assim, uma pessoa espetacular. Então a gente deu muito certo. E até a filha dela brinca e fala assim: ai, minha mãe, ela
ela tem um gênio difícil e você mandou bem, porque é difícil a pessoa que ela gosta e fica por muito tempo, né, e tudo, e aceita, porque a gente briga com ela, eu falo muito com ela, eu falo que brigo, mas acaba que a gente acaba cedendo, né, pra ela, que eu fico com dó. Mas eu falo pra ela, dona Sônia, a gente tem que fazer tal e tal exercício, eu não posso ter dó da senhora, porque se eu tiver dó, eu acabo matando esse paciente, então eu preciso fazer o que é necessário. Então eu faço pra ela me obedece, faz bonitinho, a gente tem uma boa relação, uma boa comunicação, graças a Deus. Mas é aquilo que a gente fala, né? O trabalho da fisioterapia, ele não é sozinho. Então, se a gente não tem uma equipe multidisciplinar por trás, que é o médico, é um quarteto. É o médico, a fisioterapia, o paciente e a família. Então, isso eu tenho, assim, com a dona Sônia, eu tenho com excelência, né? O seu trabalho maravilhoso, a gente tem um bom contato, sempre que acontece alguma coisa, a gente tem essa proximidade de estar trocando informação, mensagem, né? Se eu observo alguma coisa com ela. Como o meu contato, ele é mais rotineiro, né? Diário. Então eu a vejo todos os dias. Então qualquer alteração que ela tem, eu consigo perceber. Ó, isso daqui... E essa troca ela é muito rica, porque é isso mesmo, isso faz diferença. Quando a gente fala na insuficiência cardíaca, eu falo que o tempo, ele é extremamente importante. A gente não perder tempo em tomar decisão. Aí quando eu tenho alguém de qualidade técnica acompanhando o meu paciente, sabe observar, sabe sentir a mínima diferença e me comunica e a gente toma uma decisão juntos, a gente não perde o tempo. E quando não perde o tempo, o paciente deixa de internar. Estamos aí com um pouco mais de um ano de acompanhamento, né? E a senhora vinha de internações recorrentes, no oxigênio, inchada. E já nesse período, a senhora praticamente não precisou do hospital. Não mais. E isso para o paciente ajuda muito a prevenir risco inclusive de morte, né? Cada internação existe uma piora clínica, então é um trabalho que ele tem que ser feito assim, né? Então essa parceria nossa é incrível. A família, igual você falou, é fundamental também, porque é uma vigilância que nos permite ter tranquilidade, porque a gente sabe que tem um olhar atento, um olhar de cuidado que participa disso. Mas na insuficiência cardíaca, a reabilitação ela é fundamental, né, Mariana? A gente vê que o paciente que não faz um processo de reabilitação, que ele não tem uma fisioterapia rotineira, ele acaba perdendo um pouco o ganho físico, ganho funcional. Como que você enxerga hoje necessidade da reabilitação para os seus A pacientes? maioria dos meus pacientes são pacientes idosos, né, que têm já um comprometimento cardíaco e, consequentemente, pulmonar importante, não conseguem se deslocar até uma clínica, e esse atendimento domiciliar dá essa liberdade para esse paciente de estar no próprio domicílio, a gente se desloca até lá, faz o atendimento. E eu percebo a melhora clínica desse paciente muito grande. E principalmente, o que mais chama a atenção da família é a diminuição gritante do número de internações. Então, tem muitos pacientes meus que eu comecei com a reabilitação, que internava a cada 3 meses e hoje já tem um ano e meio que não interna, né? Que não sofre internações tão recorrentes assim. E cada internação deles é perda muscular, é perda funcional muito importante. Então, eu enxergo que esse trabalho de reabilitação cardíaca, cardiopulmonar desse paciente em domicílio, principalmente para facilitar esse acesso, é de extrema importância, porque eles apresentam um ganho de força, porque a maioria, às vezes, olha o paciente como um diagnóstico, né? Olha lá. Se eu olhar para o último exame que a dona Sônia fez, que a gente vê aí uma fração de ejeção de 28%, a gente começa a tratar ela como se fosse um paciente de vidro, né? Fica com medo, receio de fazer alguma coisa que possa sobrecarregar, piorar a condição clínica dela. Mas não é assim. Se você sabe o que você está fazendo, executa da maneira correta, sabe avaliar o paciente, você consegue deslanchar com esse paciente. Então, ela teve um ganho de força importante. A dona Sônia não andava. Exato. Né? Ela tinha uma limitação física muito grande, né? Então, ela tinha muito cansaço. A gente conseguiu melhorar essa capacidade pulmonar dela, retirou o oxigênio, a qualidade do sono dela melhorou muito. Ela hoje consegue fazer algumas atividades de vida diária que antes ela não conseguia. E isso eu não percebo só nela, né? Eu percebo em muitos pacientes, que a primeira pergunta que a gente faz: o que você mais sente falta de fazer? E a maioria deles, às vezes é ir numa padaria, às vezes é sair com o meu familiar, às vezes é fazer alguma atividade em casa, antes eu conseguia lavar uma louça, antes eu conseguia estender uma roupa, antes eu conseguia... Então, assim, a gente tem que entender o que mais está prejudicando esse paciente, o que ele espera da reabilitação cardíaca. Perfeito. Porque senão ele não consegue aderir ao tratamento. Perfeito. Se a gente só chega e fala, tem que fazer esse exercício, mas por que eu tô fazendo isso daqui, né? Qual que é a funcionalidade? Qual que é a finalidade desse exercício para mim? Então, quando a gente
gente tem esse objetivo e o paciente, principalmente, a gente deixa claro para ele, ó, esse exercício aqui a gente tá fazendo porque a senhora não quer ir no supermercado, carregar uma sacola, conseguir se deslocar do carro até, às vezes, a clínica ou às vezes até o próprio mercado sem cansar. Quero, então. Então, a gente Por tem isso que fazer que você isso. está fazendo. É. E, dona Sônia, conta para nós agora, o que é o sonho que a senhora tem ainda? O que a senhora quer fazer da vida ainda? O que a senhora quer realizar? E deixa uma mensagem para as pessoas sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Fala para nós, o que a senhora quer realizar ainda de vida? Graças a Deus, casei com 17 anos, Antônio não tinha 19, e hoje nós estamos com 62 anos de casado. Sabe, eu, graças a Deus, estou melhorando bastante. Quero que quem estiver me ouvindo, se quiser uma saúde, tem que seguir direitinho. Tem que ir no médico direitinho. O doutor Fernando está aqui, e ele é um grande cardiologista. Obrigado, dona Sônia. Pode me indicar ele- mesmo, dona Sônia. E ele é um grande cardiologista. Pode pegar, ele pega a pessoa, cai morto. Ele ressuscita a pessoa. Ave E Maria. graças a Deus ele me suscitou. Graças a Deus. Ah, dona Sônia. Sobre mim não, é sobre a senhora. Me conta assim, ó, o que a senhora quer fazer ainda da sua vida? Me conta. Nossa, que só, ela- só os bisnetos já estou começando. Eu creio que eu vou ter que olhar. Entendi. O bisneto. Eu tô quem sentindo que vem, tem esse bisnetinho ele vem. da Tanila, né? Porque a mãe não vai parar de Não vai parar de trabalhar, né, Ela dona está Sônia? adorando as situações no Beba. Ela vem à tarde, pós, no outro dia vai embora à tarde. Por isso, viu, dona Sônia? Olha pra mim aqui, ó. Esse sonho da senhora de criar, ajudar na criação desse bisneto da Tanila, né, de poder cuidar dele, a gente vai fazer de tudo, eu e a Mariana que estamos aqui, para que a senhora realize esse sonho, viu? Realize. Para que a senhora desfrute desse momento, que eu tenho certeza que isso vai ficar marcado na vida da Tanila, que é a sua neta, na vida dos seus filhos e na sua vida. Então, por isso que nós estamos aqui, é para dizer que a senhora é uma pessoa incrível, viu? Forte, corajosa, que enfrentou muitos desafios e que ainda vai ter muitas experiências boas, se Deus quiser. Se Deus Nós vamos quiser. trabalhar para que a senhora consiga, sim, desfrutar disso. E é sobre isso. A vida tem significado nessas coisas de família. Eu falo que a família é o primordial em todos nós, né? É E, verdade. e isso na vida da senhora é muito marcante para mim. O nível de comprometimento da sua família, de amor da sua família. E é por isso que a senhora está aqui hoje, né? E que, se Deus Graças quiser, a Deus. estará por muito tempo vivendo isso com a sua família, tá? E pra gente é um prazer cuidar da senhora, Você tá? é um grande médico, me cuida da minha vida. E eu tenho minhas filhas, que é um encanto de filhas. Não me desampara, não me esquece de mim de jeito nenhum. Elas cuidam direitinho. Certo. E Mariana, quer deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo, para a dona Sônia, para a gente finalizar o nosso podcast? Ah, sim. Pra dona Sônia, eu quero falar pra ela que, assim, o sonho de vida dela, que eu agora, né, no presente momento, é esse bisneto. Mas não é só esse bisneto, são outros bisnetos que vão vir, né? Eu falo pra ela, ó, vamos cuidar da sua saúde, a gente cuidar desse Antônio que tá por vir, pra ele ter lembranças com ela, né, recordações, porque isso é uma coisa muito gostosa, né? A gente fala assim, ah, como que era? Você tem lembrança com a sua avó? Eu falo por mim, eu tenho e são lembranças maravilhosas, é a melhor parte da nossa infância e ela quer criar essas memórias com o Antônio, assim como ela criou com os netos. Então a gente vai continuar, né, dona Sônia? É porque só vai dar Firme e conta forte. de olhar direitinho. Então, para não acontecer nada pior que esse Antônio, aí eu peço por Precisa da senhora, né? Precisa ter Porque responsabilidade. os dois são muito trabalhadores, Ah. trabalham direto. O pai chega em casa, bem dizer, à noite. Então, ele vai... E ela quer ajudar nessa criação, ajudar. né? E é Então, necessário. eu falo pra ela, então vamos, e ela consegue, é uma mulher muito forte. Eu admiro muito a dona Sônia pela história de vida dela, por tudo que ela já passou e ela tá aqui hoje, firme, forte. Né, ela é um espelho pra gente. Então, assim, para os pacientes que sofrem, né, com problemas cardíacos, pulmonares, com essa perda de funcionalidade, para eles terem esperança de que a vida não é um diagnóstico. Perfeito. Né? A vida da gente é um dia após o outro, mas a gente tem que pensar sempre que, descobri ou estou com uma doença cardiopulmonar importante, perdi função, sim, mas é possível a gente melhorar a qualidade de vida. Perfeito. Então, a gente não pode pensar ou se restringir a um diagnóstico. A gente tem que pensar que existe uma qualidade de vida e é o que a gente tem que buscar. E se o paciente tem comprometimento, nós estamos aqui com a ferramenta. Exato. Né? Eu dou a ferramenta e o paciente entra com a mão de obra. Perfeito. Então, essa ligação entre a equipe multidisciplinar, né, que somos nós, uma equipe médica, fisioterapia, com uma boa comunicação, a família com uma boa assistência e o paciente com um bom entendimento e adesão ao tratamento, o sucesso ele é certeiro.
Então, a Perfeito. gente tem que buscar isso daí. Eu falo para todos os pacientes que vão assistir, as pessoas que vão assistir, sempre pensar qualidade de vida, né? A gente tem que pensar nisso sempre. Pessoal, estamos encerrando esse episódio. A mensagem é essa. Não é sobre diagnóstico, não é sobre nome de doença, é sobre como viver a vida da melhor forma, cercado pelas pessoas que podem te ajudar. Nós precisamos de pessoas, eu tenho pessoas que me assessoram, que me ajudam, e você também precisa. E talvez a sua perda de esperança é porque você não tem conseguido estar ao lado das pessoas certas ou não tem conseguido pedir ajuda, né? E a gente falou hoje um pouco da insuficiência cardíaca, que é uma doença extremamente comum, e que, É sobre isso, onde o pessoal. coração tem dificuldade de funcionamento e que precisa de um acompanhamento multidisciplinar e que precisa sim dessa assessoria de perto, diferenciada, para conseguir trazer a vida que você merece. Então não perca a esperança independente da situação. A gente apenas é um instrumento e como instrumento a gente sabe que a principal fonte de melhoria de vida é a fé que a pessoa não perde. Quando a pessoa não perde a fé de melhorar, as coisas vão caminhando. Então não perca a fé independente das circunstâncias e busque sim pessoas capacitadas para te direcionar para estar do seu lado. Espero que a história da Dona Sônia impacte a sua vida, que você possa se reenergizar, se encher de esperança e mudar o curso da sua história.